Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, último dia de janeiro, que também é da quarta semana do Tempo Comum. Amados irmãos e irmãs, essa primeira leitura se encontra lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 24. E de antemão já convido você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. O texto diz assim para nós: Naqueles dias disse o rei Davi a Joabe e aos chefes do seu exército que estavam com ele: Percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e faze o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Mas depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: Vai dizer a Davi: Assim fala o Senhor, dou-te a escolher 3 coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-se a estas palavras, dizendo: Que preferes? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e vê. O que devo responder a quem me enviou? Davi respondeu a Gade: Estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair na mão dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado. De modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: Basta, retire agora a tua mão. O anjo estava junto à eira de Areúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligiu o povo, disse ao Senhor: Fui eu que pequei. Eu é que tenho a culpa. Mas estes, que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Amados irmãos e irmãs, esse texto aqui mostra de modo muito claro o pecado, que Davi sentiu que cometeu. E aí muita gente pode achar estranho. O recenseamento que ele fez foi contar a população, igual como, por exemplo, acontece aqui no Brasil o censo do IBGE. E a gente pode se questionar: ora, isso é pecado? Para o povo daquele tempo, e a gente precisa voltar no contexto da época, de como eles enxergavam, o fato de um líder fazer um cálculo de quantas pessoas existiam naquela população, claro que o foco principal era cobrar imposto, mas, ao mesmo tempo, na cabeça de Davi, refletia a insegurança que ele tinha em Deus. Então, se eu estou contando, é para poder fazer planejamentos, é para fazer algumas organizações específicas. E o ressentimento que ele ficou, o desgosto, o remorso que ele ficou, foi de dizer assim: nossa, eu estou confiando nas minhas próprias forças e não em Deus. Eu estou buscando me segurar em mim mesmo, nas minhas falsas seguranças, na verdade, do que no próprio Senhor. É essa a reflexão que Davi faz. Então, quando ele sente-se assim, ele automaticamente cai em si. Então, a primeira coisa, o pecado acontece, automaticamente vem esse sentimento que pesa a nossa consciência. É isso que acontece conosco. Todas as vezes em que nós fazemos algo que não agrada o coração de Deus, é natural, quando nós de fato buscamos ter uma vida reta, não uma vida coerente, é natural que de fato a nossa consciência comece a pesar. Então começa a refletir: nossa, eu fiz algo errado, nossa, não sou feliz 100%, eu desagradei o coração de Deus. E depois daí surge então o meu arrependimento. Eu me arrependo do que eu fiz. E, obviamente, sempre existem as consequências. Tudo na vida. E aí é interessante você entender, que aí é o que chama a atenção nesta leitura, é que um pecado cometido por Davi acabou implicando na vida de muita gente. Claro, aqui ele teve uma escolha, segundo o texto. Mas podemos tirar daqui extrair daqui uma reflexão de que todos os pecados que eu acabo cometendo, eles acabam de algum modo atingindo as pessoas que estão ao meu redor. Deixa eu tentar dar um exemplo para você. Quando eu cometo, por exemplo, o pecado do adultério,
Aí, sei lá, eu sou marido, adulterei, né, traí minha esposa, então, na verdade, os meus filhos também eles vão acabar sentindo, né? Porque abala toda a família. Sei lá, eu acabei agora cometendo um pecado de roubo, eu roubei alguém, né, eu usurpei o dinheiro de uma pessoa. Então, aquela pessoa que eu roubei o dinheiro dela, ela precisava daquele dinheiro para sobreviver, para colocar o pão de cada dia em sua mesa e por aí vai. Mas eu fui lá, peguei o dinheiro daquela pessoa e usei como eu gostaria. Então, tem aí um problema também. Então, você está percebendo, né, que nós temos alguns problemas aí conjunturais. Todo e qualquer pecado que eu cometo, ele acaba sendo um pecado não apenas individual, né? Não apenas tendo consequências no aspecto individual da nossa vida, mas também uma consequência no coletivo, no mundo ao meu redor. E quando a gente tem essa compreensão, eu começo a entender de modo ainda mais grave a importância de uma busca de santidade. Porque da mesma forma como existem consequências negativas, quando eu busco a santidade, as pessoas ao meu redor elas mudam. Elas começam logo a dizer, mas rapaz, quando eu vejo você, eu sinto Deus. Eu sinto a presença de Deus em sua vida, quando eu vejo você falar, até a sua forma de agir. Então, sempre que nós buscamos estar junto a Deus, as pessoas elas acabam também entendendo isso. Essa leitura, então, talvez, ela pode nos motivar a essa reflexão, né? Primeiro, quando eu peco, eu busco me arrepender. Acho que isso chama atenção. E também pensar, os meus erros, o quanto eles estão impactando negativamente a vida do povo que está ao meu redor. Que nós busquemos, então, a santidade. A santidade é que pode mover, né, o mundo ao nosso redor, levando ele para Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, aqui no canal, para o estudo do Evangelho, também nesta quarta-feira. Até já!